Boa tarde a todas e todos presentes aqui e os que estão online. É um prazer recebê-los aqui para o seminário do Núcleo de Economia Industrial da Tecnologia. Receber o professor Ernesto. O professor Ernesto é professor da Universidade de Coimbra, do Centro de Business e Economic Research. Ele é professor assistente na Universidade de Coimbra e tem diversas pesquisas na área de progresso tecnológico, dinâmica industrial e desigualdade de renda. Então, ele tem trabalhado recentemente com os impactos das ondas longas na dinâmica tecnológica inovativa, olhando para a economia de Portugal. Uma honra tê-lo aqui, professor. A palavra é sua. Obrigado. Posso Pode. pegar para poder passar? Vou pedir licença para sentar aqui. Obrigado. Pronto, muito boa tarde a todos, a todas, aqui na sala, também quem está online. Para mim é um prazer, uma honra fazer esta apresentação na Universidade Estadual de Campinas, uma universidade com muito reconhecimento internacional. Realmente é um prazer, agradeço a invitação do professor Antônio Diegues e a oportunidade de apresentar a nossa investigação nesta que é a nossa principal linha de investigação, okay? Que é a dinâmica de onda longa no desenvolvimento do capitalismo. Okay? Nesta apresentação vou mostrar-vos os resultados de 2 artigos, mais focado no último, que está em processo de revisão. O primeiro, onde analisamos a dinâmica industrial durante a revolução das tecnologias de informação e comunicação, okay? E o impacto do paradigma tecnológico das TIC na dinâmica industrial. E um segundo tem a ver mais com o processo de concentração, a concorrência, não é? Ao longo deste período, não? Da revolução tecnológica das TIC. Esta investigação tem sido desenvolvida com os colegas da universidade, os professores Carlos Carreira e Paulino Teixeira, ambos os dois também professores e investigadores também no Centro de Investigação em Economia e Gestão da nossa universidade, nossa faculdade. Pronto. Para começar esta apresentação, gostava de colocar alguns fatos estilizados que motivaram a realização da nossa investigação. Pronto, evidência bem documentada, eu só vou colocar aqui o cronômetro. Evidência bem documentada, pronto, mostra que após o surgimento da revolução das tecnologias da informação e comunicação, a grande maioria dos países desenvolvidos, eu diria o mundo, depois vou mostrar também umas estatísticas, experimentaram um período de crescimento sustenido, persistente, não? Da produção e da produtividade, durante as últimas décadas do século XX. No entanto, a partir do novo século, tanto as taxas de crescimento da produção como a taxa de crescimento da produtividade estagnaram, e este fenômeno de estagnação tem sido acompanhado por um menor dinamismo empresarial, quer dizer, com uma menor taxa de entrada de novas empresas, menor taxa de reafectação dos empregos, menor turbulência no mercado, não é? Ao mesmo tempo, é também quase um fato, com diferenças entre países, mas também tem acontecido um processo de concentração das indústrias, generalizada das indústrias, e uma maior desigualdade entre o capital e o trabalho, e uma queda da participação dos trabalhadores no rendimento agregado. Em Portugal, temos experimentado mais ou menos o mesmo fenômeno, ok? A partir destes fatos, têm surgido 2 grandes grupos de teorias, de hipóteses, que tensionam explicar este fenômeno que podemos chamar de estagnação e concentração. Por um lado, temos autores como Philippe Aghion, que vem conhecido na teoria do crescimento endógeno neoclássico, David Autor, pronto, que postulam que este fenômeno de estagnação e concentração é o resultado natural de uma concorrência schumpeteriana num mundo com menores fricções de informação na procura e uma maior prevalência do capital intangível. Quanto à primeira hipótese, não? Primeiro, o que sugere David Autor, que o advento dos mercados em linha, não? A maior prevalência dos mercados em linha,
tem feito com que os consumidores sejam mais sensíveis às diferenças de qualidade e preço, o qual favoreceu a concentração dos mais produtivos, das empresas com produtos de melhor qualidade, não é? No entanto, uma menor frição na informação, no fluxo de informação, na procura, não é suficiente para explicar um processo de concentração de longo prazo. Por quê? Porque uma empresa que hoje pode ser a mais eficiente, amanhã pode ser outra. Então, para nós ter um processo de concentração persistente num grupo de empresas, deve existir um processo também onde exista uma persistente diferença tecnológica. Não é? Então, aí é onde surge a segunda hipótese, que é postulada pelo Philippe Aghion, que tem a ver com os intangíveis. Não? De acordo com o Philippe Aghion, os intangíveis proporcionam vantagens persistentes. Por quê? Porque as vantagens tecnológicas de processos, não? Baseadas em capital intangível, têm como base de conhecimento um conhecimento que é tácito, ok? Que é difícil de replicar e, portanto, proporciona vantagens competitivas persistentes. Okay? Um conhecimento codificado também, ok? Então, há uma barreira natural à difusão do conhecimento, ok? Dada pela característica do capital intangível. E, ao mesmo tempo, o capital intangível proporciona retornos a escala crescentes, não? E retornos crescentes, não é? Dado pelo capital intangível, porque o custo de réplica, o custo marginal de réplica, o capital intangível seria quase zero, ok? Pronto, por que teríamos um processo de concentração e depois de estagnação? Primeiro, concentração, porque existe um grupo de empresas com vantagens competitivas persistentes, mas estas empresas com vantagens de custos persistentes teriam tido incentivo para se expandirem a outros mercados, o qual desincentivaria a entrada de novas empresas. Portanto, temos uma primeira fase de um crescimento da produtividade, mas que depois resulta num processo de estagnação por causa de uma menor entrada de empresas, um menor empreendedorismo. Esta é a teoria da boa concentração. Por que uma boa concentração? Porque é uma concentração eficiente, porque os recursos estariam a ser reafetados das empresas de baixa produtividade às empresas de alta produtividade e, portanto, é uma concentração eficiente. Okay? Temos, por outro lado, outros autores de outras aproximações. Aqui temos autores também neoclássicos, mas neoliberais, por exemplo, Tomás Philippon ou Joseph Stiglitz. Também temos autores das aproximações evolucionistas, como Mariana Mazzucato. Também temos autores das aproximações do capitalismo monopólico do marxista, não é? Que, com as suas diferenças teóricas, entre todos existiria um consenso que, na verdade, o que explicaria o processo de concentração e estagnação seria um aumento das barreiras à concorrência. E aqui devemos diferenciar barreiras estruturais ou naturais, barreiras comportamentais, o comportamento estratégico e as barreiras institucionais. Estas barreiras, num quadro institucional favorável às grandes corporações, teria facilitado ou impulsionado o que se conhece como busca de rendas. Pronto, mas uma renda não produtiva, não? Uma renda não produtiva. E, portanto, o que teria aumentado a desigualdade, ok? E desincentivado o investimento em inovação. Quer dizer, este comportamento estratégico não faz aumentar o tamanho, a dimensão do bolo, o que faz é aumentar a fatia de um determinado grupo de empresas dentro de um mesmo bolo. E, portanto, uma busca de rendas. Não que aumenta a desigualdade, a concentração, mas não aumenta a produção. Okay? Por isso seria um aumento de investimentos não produtivos. Pronto, empiricamente é um apoio parcial para ambas as teorias, ok? No entanto, nenhuma consiga explicar na sua totalidade este fenômeno de estagnação e concentração dos últimos 40, 50 anos. Por um lado, as teorias de boa concentração são incapazes de explicar o aumento das barreiras à concorrência, o aumento das rendas não produtivas. Por exemplo, um artigo muito bom da Mariana Mazzucato, publicado na Cambridge Journal of Economics, onde mostra uma grande expansão das rendas da terra, das patentes, dos ativos financeiros, que está registrado na evidência empírica. E esta teoria não é capaz de explicar o aumento das rendas não produtivas e aumento do comportamento estratégico, fusões, aquisições,
que não tenham como resultado um aumento da produtividade, que são fusões e aquisições predatórias, portanto, respondem a um comportamento estratégico. Então, a teoria de boa concentração não consegue explicar este fenômeno, okay? Que está registrado na evidência empírica. Por outro lado, as teorias de má concentração não conseguem explicar por que este aumento das barreiras à concorrência tem sido mais relevante a partir do novo século. Por que no final do século XX, por que não aconteceu isto? Okay? Por que foi só relevante a partir de 2000? Okay? Nós argumentamos que ambas perspectivas não conseguem explicar a totalidade do fenômeno porque ignoram a natureza de onda longa do desenvolvimento, do progresso tecnológico, do capitalismo e do ciclo de vida industrial. Portanto, o que nós temos feito nestes dois artigos é, primeiro, testar a hipótese de onda longa na dinâmica industrial, tentar detectar os padrões de onda longa na dinâmica industrial de Portugal, e nós diferenciamos os setores que nasceram com as tecnologias de informação e comunicação, os setores que nos 80, 70 eram setores emergentes, okay? Dos setores antigos. Por quê? Porque aqui desempenha um papel fundamental a teoria do ciclo de vida industrial. Okay? As teorias que nasceram com a Revolução das TIC eram, os setores que nasceram com a Revolução das TIC eram setores nas etapas iniciais onde existe outra dinâmica, muito diferente aos setores que já existiam, os setores tradicionais, que, evidentemente, o choque tecnológico das TIC ia mudar, alterar a dinâmica competitiva, mas, mesmo assim, seria diferente. Então, portanto, nós diferenciamos ambos os setores, né, para tentar detectar os padrões de onda longa. Pronto, e aqui também tentamos estimar se a dinâmica industrial é estacionária ou não é estacionária. Pronto. Depois, é fundamental entender se a evolução, não, e as potenciais quebras estruturais na dinâmica industrial e esta descontinuidade do progresso tecnológico tem algum efeito na sobrevivência das empresas jovens. Okay? Se tornou-se mais difícil ou não sobreviver no mercado a partir de uma evolução desta revolução tecnológica. E, finalmente, exploramos a interação entre concorrência, e neste caso, concorrência schumpeteriana, quer dizer, uma concorrência por ser o líder do mercado, uma concorrência baseada em produtividades, o crescimento da produtividade e a evolução do paradigma tecnológico das tecnologias de informação e comunicação. Esses foram os nossos objetivos. Pronto. No que diz respeito à literatura das ondas longas, das revoluções tecnológicas, do ciclo de vida industrial, aqui, como o pressuposto fundamental, não é, teórico, é que o desenvolvimento capitalista, em termos da produção, acumulação de capital, o emprego, o rendimento agregado, a taxa de lucro, acontece e opera através de ondas longas. Tanto as aproximações marxistas como as aproximações evolucionistas têm feito esse estudo histórico, não, de evolução do capitalismo e têm detectado estes padrões de onda longa nas variáveis reais da economia. O primeiro, não é, o mais conhecido, talvez não foi o primeiro, de fato houve primeiro um artigo na Bélgica, mas como a língua dificultou a sua divulgação, mas o primeiro em detectar estes padrões de onda longa nos preços, nos salários, nas taxas de juro, foi o economista russo Nicolás Kondratiev, não? E a partir daí surgiram as ondas longas de Kondratiev, não é? Como podemos observar aqui. Depois, o economista Anwar Shaikh, no seu último livro, replicou e estendeu a evidência empírica de Kondratiev, e aqui claramente podemos observar as 5 ondas longas que são registradas por ambas as aproximações, não é? Tanto a aproximação evolucionista como a aproximação marxista, 5 ondas longas, e a última, a onda longa a partir da revolução das tecnologias de informação e comunicação. Pronto, então a pergunta na altura era se realmente existem e podemos detectar estes padrões de onda longa. Não? Então, pronto, observamos estes padrões de onda longa nos preços. Outros economistas, nos anos 90, também detectaram o mesmo padrão de onda longa no caso do crescimento da produção industrial a nível mundial. Estes economistas, Dumeni e Levy, e também o economista Francisco Louçat, também detectaram padrões de onda longa, não? Na taxa de lucro, que existe este padrão de onda longa. Pronto, então, a evidência sugere que existe este comportamento, não é? Na economia, ok? E aqui é importante diferenciar onda de ciclo.
Okay? O ciclo tem uma conotação mais de simetria. Uma onda não. Por isso, as ondas, podemos dizer que na média, a história mostra que desde a primeira revolução industrial, a duração é de 50 anos, 60 anos, mas não é simétrico. Okay? E aqui outros fatores que poderiam adiantar ou retrasar o surgimento de uma nova onda. Okay? Portanto, por isso o termo de onda. Né? Pronto, se estamos dispostos a assumir que o capitalismo opera através de ondas longas, a pergunta tem sido qual é a força dominante que conduz este comportamento de onda longa. E pronto, por um lado temos as aproximações marxistas, e aqui gostava de salientar dois autores que acho que têm estudado muito isto, que é o economista Ernest Mandel, o francês, e o economista Anwar Shaikh, que têm estudado isto, não é? E desde a aproximação marxista, com as suas diferenças, né? Shaikh e Mandel não têm exatamente a mesma aproximação, mas na parte central, o que a economia marxista sugere é que o padrão de onda longa é moldado pelo auge e o declínio da taxa de lucro, ok? E a taxa de lucro, mesmo decrescente, por exemplo, no caso, por exemplo, aqui é mais claro, é um padrão decrescente, mas sendo decrescente, operaria em ondas longas, ok? Operaria em ondas longas. Aqui depois a pergunta, que fenômeno ativa a taxa de lucro, não é? Que fenômeno ativa a taxa de lucro e por que a taxa de lucro torna-se decrescente? Vou explicar isso depois. Por outro lado, temos as aproximações schumpeterianas, evolucionistas, e Schumpeter, num livro menos conhecido no mainstream, mas muito conhecido na economia evolucionista, que é Business Cycles, precisamente denominou a estas ondas longas como as ondas longas de Kondratiev, e essencialmente são ondas longas que estariam moldadas pela difusão de sucessivas revoluções tecnológicas. Né? Seriam as revoluções tecnológicas que ativam novamente a economia e criam este padrão de onda longa. Depois, tanto Chris Freeman, Francisco Lousá, como Carlota Pérez estudaram de forma mais aprofundada este fenômeno desde uma aproximação schumpeteriana, ok? E o que sugere, por exemplo, Carlota Pérez, é que a onda longa, este padrão de onda longa, é explicado pela exploração, o aproveitamento e o esgotamento do paradigma tecnológico que subjaz a uma determinada revolução tecnológica. E aqui gostava de fazer uma diferença entre as duas aproximações. A aproximação marxista sugere que, pronto, Mandel, por exemplo, Mandel também dá muita importância às revoluções tecnológicas, como fatores exógenos que aumentam a taxa de lucro e criam a fase expansiva da onda. Ok? No entanto, para Mandel, o surgimento de uma revolução tecnológica não é um fenômeno endógeno ao capitalismo. Depende de outros fatores exógenos, como, por exemplo, não, as revoluções científicas, okay? Que, digamos, operam por fora da dinâmica interna do capital. Né? Mas também dá uma importância muito relevante às revoluções tecnológicas. Só que, digamos, não é por o surgimento de grandes empreendedores ou grandes mentes que criam-se a fase expansiva, não é por todo um sistema, não é? E algumas condições exógenas que facilitam ou não a uma determinada revolução tecnológica. Agora, digamos que existiria consenso em o que ativa a fase expansiva da onda. Mas, por que existe primeiro uma fase expansiva da onda, de acordo com os marxistas? Porque, por exemplo, Mandel sugere que a taxa de crescimento da produtividade é maior do que o crescimento dos salários, portanto, desde uma perspectiva marxista, a taxa de exploração é maior, e também, durante a fase expansiva, isto compensa, não, o enviesamento do progresso técnico ao capital. Não é? Então, a perspectiva marxista sugere, não é, que a taxa de lucro é decrescente porque sempre o progresso tecnológico está enviesado ao capital, portanto, a redução dos custos unitários variáveis, okay, é compensada por aumento dos custos de capital. Não é? Pronto, e entramos numa fase recessiva quando esgotam-se os exércitos de reserva, ok? Portanto, reduz a taxa de exploração e o efeito dominante, o efeito dos custos de capital, e nesse momento, nessa altura, entramos ao ponto de inflexão e entramos na fase recessiva da onda. Explicação marxista, ok? Do auge e o declínio da onda, em função, não, das forças dominantes, não, entre a taxa de exploração e o aumento dos custos de capital, e isso faz com que tenhamos uma onda. No caso dos evolucionistas, também existe um aumento e um declínio da taxa de lucro.
Mas este aumento e declínio da taxa de lucro é um resultado da exploração do paradigma tecnológico. Quer dizer, em palavras do Dossi, né, um economista que tem estudado muito os paradigmas tecnológicos, o paradigma tecnológico é a tecnologia do progresso tecnológico. É a tecnologia do progresso tecnológico. Em termos muito mainstream, é o equivalente à fronteira de possibilidades de inovação. Ok? Com o surgimento de uma determinada, ou um grupo, um cluster, né, finalmente devemos aceitar que as inovações radicais venham em clusters, ok? Não temos um processo contínuo de surgimento de inovações radicais, acontecem em clusters, ok? E este surgimento das inovações radicais cria um novo paradigma tecnológico, que primeiro reduz os custos de produção, mas também abre oportunidades para criar novas inovações baseadas nestas inovações radicais, ok? E, portanto, no início da onda, teríamos uma maior taxa de inovação, maior criação de mercados, okay? Um primeiro aproveitamento, um retorno da inovação maior, okay? Um retorno da inovação maior, okay? E, portanto, isto ativa também a taxa de lucro, mas a taxa de lucro é um resultado do aproveitamento e esgotamento do paradigma tecnológico. No entanto, numa determinada altura, ok? Aqui gostava, porque agora estou a falar mesmo da teoria das revoluções tecnológicas, numa determinada altura, num ponto de inflexão, entraríamos num processo de maturidade do paradigma, o retorno da inovação torna-se decrescente, ok? E isto faz com que a taxa de criação de novos mercados seja menor, a taxa de criação de novas empresas seja menor, ok? Então entramos num processo de ralentização dos mercados, um processo de estagnação produtiva e também, novamente, um processo de estagnação e decrescimento da taxa de lucro, mas como resultado do esgotamento do paradigma. Só para poder exemplificar onde podemos ver o esgotamento do paradigma, né? Podemos, imaginem, o primeiro microprocessador tinha um tamanho de 10.000 nanômetros. Na atualidade, o microprocessador mais pequeno tem um tamanho de 6 nanômetros. E como material essencial, que é o silício, né, que é usado para os microprocessadores, já não é possível, estamos entrando em uma fase que já não é possível reduzir ainda mais o tamanho do microprocessador. É como um sinal do esgotamento do paradigma. E agora, os países, as grandes potências, estão a lutar, ok, por criar uma nova revolução tecnológica. Isso está em aberto, não é? Uma potencial saída que estão a explorar, a China, os Estados Unidos, por exemplo, são os computadores quânticos, não? Que poderiam entrar para acelerar novamente a difusão de informação. Também temos outros que estão a estudar as potencialidades do grafeno para substituir ou não o silício aos semicondutores. Também, por outro lado, em termos de energia, atualmente o que é usado na energia nuclear são tecnologias de fissão, mas agora a ideia é trabalhar em reatores de fusão, né? O qual também poderia criar uma nova revolução tecnológica. Mas o ponto essencial que eu queria salientar é que nós podemos detectar, não, esse esgotamento do paradigma nesta evolução, não é, da redução do tamanho do microprocessador. E a ideia spenteriana do esgotamento do paradigma. Isto faz com que a taxa de lucro seja decrescente, por um esgotamento do paradigma, ok? Então, temos uma fase expansiva, com muita dinâmica industrial, e depois temos uma fase decrescente, com, de fato, um processo de concentração em favor dos líderes industriais, ok? Das empresas que, nesta determinada altura, tinham a tecnologia de menor custo, não é? Então, a concentração é um resultado natural, não, deste processo de estagnação do paradigma tecnológico. Pronto, aqui temos nesta tabela 5 revoluções tecnológicas. Pronto, nisto podemos ter mais ou menos um consenso entre os autores que estudam isto. A última, que teria o seu Big Bang, como diz a Carlota Pérez, no anúncio do microprocessador por parte da Intel em Califórnia em 1971. Esta evidência, né, estes padrões estruturais da taxa de crescimento da produtividade dos últimos 50 anos, de alguma maneira, não, suportam a hipótese de onda longa. Não? Podemos ver aqui nos Estados Unidos, que tem sido o líder desta revolução tecnológica, vemos uma fase expansiva e depois uma fase decrescente. E existem desfasamentos entre as regiões, mas podemos observar que, no final, nos últimos
no novo século, em geral, em todas as regiões existe um processo de estagnação do crescimento da produtividade. Mas é interessante observar o padrão de onda longa, né? Uma fase expansiva e agora estamos numa fase decrescente. Este é o componente de tendência, né, da taxa de crescimento da produtividade do trabalho em diferentes regiões do mundo. Pronto, novamente, se estamos dispostos a aceitar que o desenvolvimento capitalista opera em ciclos longos, a nossa pergunta foi, pronto, isto como afeta a dinâmica industrial? Né? Podemos detectar estes padrões de onda longa na dinâmica industrial e depois detectar se os padrões de concentração que têm sido observados em várias regiões do mundo realmente são eficientes ou não são eficientes. Pronto, aqui vou passar rapidamente este slide, é a perspectiva schumpeteriana, que postula que a concorrência, né, que a concentração é impulsionada pela inovação, quer dizer que existe uma relação causal entre inovação e estrutura de mercado e que o resultado de longo prazo seria a concentração industrial. Por quê? Porque, desde a perspectiva schumpeteriana evolucionista, primeiro, as empresas teriam uma espécie de genética, não é? Têm características idiosincráticas que não podem ser replicáveis, portanto, aquelas que idiosincraticamente são mais inovadoras sempre vão ter vantagens competitivas e, portanto, existiria uma tendência à concentração. E, por outro lado, existiria esta tendência à concentração devido à relação entre dimensão e o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Os esforços em imitação e inovação são proporcionais ao tamanho da empresa, existe um efeito da acumulação do conhecimento, ao mesmo tempo, desde esta aproximação, um pressuposto essencial que os mercados de capital são imperfeitos desde uma perspectiva neoclássica, quer dizer que a dimensão da empresa desempenha um papel fundamental para ter acesso ao crédito, okay? E, portanto, para também ter financiamento próprio. Portanto, e ao mesmo tempo, porque as economias de escala também favorecem um maior investimento em inovação. Inovação requer custos fixos, custos afundados e, portanto, as economias de escala facilitam a recuperação destes custos fixos afundados. Portanto, entendendo isto, economias de escala, mercados imperfeitos e acumulação de conhecimento, mais a heterogeneidade estrutural das empresas, existiria um processo de concentração. No entanto, esta concentração é eficiente. É a diferença. Então, isto, de fato, tem muito a ver com a teoria do aguião. Okay? Na teoria do aguião, os intangíveis têm retornos à escala, são difíceis de imitar, ok? E, portanto, criam estes padrões de concentração. Mas é concentração eficiente. A diferença, no caso da teoria do aguião, é que o processo de estagnação é por causa da redução do empreendedorismo. No caso da teoria evolucionista, o processo de estagnação é um resultado do esgotamento do paradigma. Ok? Mas, em ambos os casos, a concentração seria eficiente. Pronto. E aqui entra a discussão da má concentração. Okay? E aqui eu gostava de salientar dois autores que acho que são fundamentais para entender isto. O Paul Gierowski, né, de Economia Industrial, e o Joseph Stiglitz. Né? E aqui é fundamental entender a relação entre barreiras naturais, estruturais, quer dizer, barreiras que estão ligadas à tecnologia e à procura de um determinado mercado, okay? São estruturais, e as barreiras comportamentais. E, portanto, desde a perspectiva da concorrência estratégica, do comportamento estratégico, ok? Quanto maior é a prevalência das barreiras naturais, maior probabilidade de sucesso vai ter um determinado comportamento estratégico. Porque o próprio mercado, estruturalmente, estaria protegendo aos incumbentes. Ok? Esta é a relação, isto é um bocadinho a teoria do comportamento estratégico. De fato, o economista Joan Robinson, no seu livro Acumulação de Capital, ela postulava que no longo prazo, o que criava o processo de estagnação, não? E o que ela chamava como a instabilidade da idade do ouro do capitalismo, okay? Era um debilitamento da concorrência, precisamente porque as grandes empresas okay, ganhavam domínio através de mecanismos não competitivos, okay? Preços predatórios, comportamento predatório, fusões, aquisições, e também ela dava muita relevância, em linha com Kalecki, aos constrangimentos financeiros.
Há pouco eu falava de que, de facto, as imperfeições do mercado do capital favoreceriam as empresas mais eficientes. Mas qual é o problema? Que as novas empresas ainda não têm tido tempo para mostrar o seu valor, ok? Então, portanto, o capital inicial, não, e a reprodução do capital inicial é essencial para explicar o empreendedorismo. Né? Se o mercado de capital é imperfeito e requer ativos, não é, para poder ter acesso ao financiamento ou crédito, então isto cria uma barreira, sobretudo para as novas empresas. Okay? Para as novas empresas. E, portanto, quanto mais racionado esteja o mercado de capital, mais difícil é a entrada de novas empresas, mesmo que sejam eficientes. Mesmo que sejam eficientes ou mais produtivas. Pronto. O que nós fizemos neste gráfico, que resume as nossas hipóteses, é juntar a teoria das revoluções tecnológicas, a teoria do ciclo de vida industrial e as teorias do comportamento estratégico e da busca de rendas para estabelecer as nossas hipóteses. Nós postulamos primeiro, em relação à dinâmica industrial, esperamos uma dinâmica de onda, no? De fato, aqui uma fase de maior dinamismo empresarial, industrial, e aqui uma tendência à estagnação, okay? Tal como sugere a teoria das revoluções tecnológicas. Aqui nós diferenciamos entre o setor TIC e no TIC, porque no setor TIC, okay, ser o setor emergente, nós esperamos uma maior prevalência das empresas novas, porque na fase inicial de uma indústria, okay, é mais relevante a inovação em produto, não é? Depois, quando já o produto é aceito pelos consumidores, existe um produto estándar, tornam-se mais relevantes as inovações em processo, o qual dá mais vantagens às grandes empresas. No entanto, nos setores antigos, o surgimento de uma nova tecnologia deveria dar mais também abrir oportunidades para que as novas empresas consigam desafiar a liderança da indústria, porque o seu custo de oportunidade de adotar essas tecnologias seria menor. Pronto, então, nesta fase, esperamos uma maior turbulência do mercado, ok? E depois, no esgotamento do paradigma, uma entrada mais exigente e uma sobrevivência mais exigente, ok? Agora, qual é o nosso contributo neste debate? Não é? Nós dissemos que nesta fase, na fase inicial da onda, é mais provável ter uma boa concentração e uma concorrência jupiteriana. Por quê? Primeiro, desde a nossa perspectiva, os retornos crescentes e a ativação da taxa de lucro, okay, criariam incentivos para fazer investimentos produtivos e, ao mesmo tempo, a maior concorrência, não? A maior contestabilidade do mercado também fomentaria isto, ok? Então, as empresas têm incentivos para investir de forma produtiva e, caso não quiserem investir de forma produtiva, também não poderiam porque têm uma maior pressão competitiva. No entanto, quando entramos na fase de declínio da concentração, do paradigma tecnológico, a queda na taxa de lucro criaria incentivos para fazer investimentos não produtivos, para fazer fusões e aquisições, para investir mais em ativos financeiros, etc., okay? Para compensar a queda na taxa de lucro. E, ao mesmo tempo, este comportamento teria mais sucesso, porque nesta fase existiria uma maior maturidade das indústrias e, portanto, uma maior prevalência das barreiras naturais, o qual faria que este comportamento tenha maior probabilidade de sucesso, ok? Portanto, desde nossas hipóteses, aqui existiria uma maior concentração de tipo schumpeteriana e aqui uma concentração não é schumpeteriana ou má concentração. E, essencialmente, o que nós vamos testar empiricamente é qual é o efeito da concentração industrial sobre a seleção competitiva e sobre o crescimento da produtividade dos líderes. Ok? Pronto. Rapidamente, nós usamos, em Portugal temos a vantagem de contar com um banco de dados da população das empresas desde 1985, okay? Um painel, ok? Então, nós construímos este painel desde 1985 até 2018. O desafio para construir este banco de dados foi homogeneizar os códigos industriais, porque tivemos diferentes classificações ao longo dos últimos 35 anos.
pronto, aqui aplicamos algumas metodologias para fazer isto, classificamos setores TIC e não TIC, ok? E, finalmente, temos um banco de dados de mais de 7 milhões e meio de observações e por volta de 900 mil empresas, ok? Para analisar o crescimento da produtividade, usamos o que podemos analisar ao longo do período, a produtividade laboral da receita. Não temos valor acrescentado, temos a receita. No entanto, muitos estudos mostram que, para uma análise intraindustrial, há uma alta correlação entre a produtividade laboral da receita e a produtividade laboral do valor acrescentado. No entanto, a partir de 2004 também podemos estimar a produtividade total dos fatores, um bocadinho para poder comprovar, pelo menos, se desde este período observamos os mesmos padrões em ambas as medidas de eficiência. Pronto. A primeira parte da empírica é analisar se a concentração é boa ou má concentração. E aqui, para poder detectar se uma concentração é boa ou má, ou eficiente ou ineficiente, vamos usar como medidas-chave o hiato de produtividade, a diferença de produtividade entre os líderes e os seguidores, e o hiato de crescimento da produtividade dos líderes e os seguidores. Depois vou explicar por quê. Pronto, analisamos, além disso, algumas estatísticas fundamentais da dinâmica competitiva, como a rotação de empresas e empregos, a quota de mercado das empresas dominantes, que não é outra coisa mais do que os índices de concentração industrial, e esta medida que é muito interessante, que é a temporalidade das posições dominantes, ok? O que nós calculamos, como está aqui, é uma taxa de persistência de liderança, é um rácio que diz qual é a percentagem dos líderes industriais de hoje que continuam sendo líderes amanhã ou que continuam sendo líderes em 3 anos, ok? O próximo ano ou em 3 anos, ok? Então, portanto, é uma espécie de probabilidade bruta, ok? Probabilidade bruta. Depois, calculamos a produtividade relativa, sempre em relação à média industrial dos líderes, dos seguidores, bem como o crescimento da produtividade relativa dos líderes e dos seguidores, e, finalmente, o hiato, okay, de ambas as medidas. Okay? Em todas as nossas estimações de tendência, aplicamos um filtro para separar a tendência estrutural, né, do componente cíclico. Okay? E o que observamos? Pronto, primeiro, nestes gráficos, observamos a evolução, okay, da quota das empresas novas e das empresas que saem. Okay? Então, esta seria como a percentagem de empresas que entram e a percentagem das empresas que saem, né, por setor. Setor TIC e o setor não TIC. Em ambos os casos, vemos uma queda, não é, estrutural da taxa de entrada de novas empresas, em ambos os setores. E também há um aumento também na taxa de saída de empresas, mas é um aumento que é menos do que proporcional em relação à queda da taxa de entrada. Portanto, depois, de facto, vamos a calcular a soma das taxas de entrada e saída para medir a rotação de empresas dentro das indústrias, na média. No entanto, aqui, o que é interessante é que aqui analisamos a quota destas novas empresas e a quota das empresas que saem no emprego agregado, e no setor TIC vemos, em linha com as teorias das revoluções tecnológicas, que houve uma tendência crescente, né, nos 80, uma maior participação das novas empresas, nos setores emergentes, na altura, e depois uma queda. Né? No caso do setor no TIC, de facto, as novas empresas conseguiram manter durante quase uma década a sua cota de mercado, no entanto, a partir de 2000, novamente, também observamos uma queda na participação, na incidência das novas empresas no emprego agregado. Okay? E aqui vamos observar que sempre 98, 99 é um ponto, uma data muito importante. Depois, para avaliar a rotação, né, das empresas nas indústrias, somamos a taxa de entrada e saída e observamos uma tendência decrescente. O qual quer dizer, isto sugere, né, que
os incumbentes estão cada vez mais protegidos. Okay? É menor o número de empresas que saem e o número de empresas que entram. Okay? Mantenham-se as empresas que estão dentro do mercado, em termos estruturais. Isto é certo tanto no sector TIC como no sector não TIC. Uma tendência que, ao mesmo tempo, sugere estagnação dos mercados, porque há uma menor rotatividade de empresas. Então, há mais probabilidade de que uma empresa que está dentro do mercado permaneça dentro do mercado. Depois, esta é pronto, nós avaliamos a hipótese de onda longa no nosso primeiro artigo em vários indicadores de dinâmica industrial e observamos o padrão de onda longa. Mas este, se calhar, é o mais relevante. Esta é a taxa de reafectação de empregos, que é a soma da criação e destruição de empregos. Portanto, destruição criativa, não é? E observamos o padrão de onda longa, ok? Sobretudo, não é? No sector TIC. Okay? Então, esta taxa de reafectação de empregos ou de rotatividade dos empregos foi mais crescente no sector das TIC. No entanto, no sector das indústrias antigas também observamos um padrão de onda, okay? E, portanto, na economia como um todo. No entanto, a partir de 98, 99, uma queda nesta rotação de empregos. Portanto, uma tendência à estagnação dos mercados, tanto na rotação de empresas como na rotação de empregos. Depois, se analisamos os índices de concentração, em linha com as teorias das revoluções tecnológicas, observamos primeiro um processo forte de deconcentração dos mercados, é muito interessante em ambos os setores, uma deconcentração das indústrias. Aqui, no sector TIC, sendo o sector emergente, é lógico imaginar que a queda é maior. No entanto, também existe um processo de maior concentração industrial. De fato, o aumento desde 2006 é de quase 10 pontos percentuais, só que em termos relativos parece que foi menor, mas de fato o aumento da concentração no sector das TIC foi maior do que no sector não TIC, a partir de 2006. No que diz respeito a esta taxa de persistência de liderança, a partir das teorias das revoluções tecnológicas, nós deveríamos esperar que nos setores tradicionais o surgimento das novas tecnologias, okay, ajuda as novas empresas a desafiar a liderança, né, dos incumbentes, das empresas, dos líderes industriais. Okay? No entanto, o que nós observamos é que houve um processo de concentração, o qual quer dizer que as empresas dominantes perderam quota de mercado. No entanto, durante todo o período, sempre aumentaram a sua probabilidade de manter a sua posição de liderança. Portanto, a revolução tecnológica facilitou, sim, uma maior concorrência, uma redução da concentração, mas no setor das indústrias TIC, nós não observamos um deslocamento dos líderes. Okay? No caso do setor emergente, observamos umas posições de liderança mais instáveis. De fato, se observamos a taxa de persistência de liderança nos próximos 3 anos, para o ano 2002, só um 18% das empresas tinham garantida a sua posição de liderança depois de 3 anos. Ou seja, era uma liderança muito instável, okay? O qual também está em linha com as teorias das revoluções tecnológicas e do ciclo de vida da indústria. Pronto, então, até agora, em linha com as teorias das revoluções tecnológicas e do ciclo de vida da indústria, observamos um aumento da concorrência, um aumento do dinamismo empresarial na fase expansiva da onda e depois uma tendência à estagnação em termos da rotação de empresas, em termos da rotação de empregos e, ao mesmo tempo, um aumento na concentração industrial e na persistência das posições de liderança. Então, a pergunta é se esta concentração foi boa ou não. O que fazem muitos artigos, muitas investigações para avaliar se esta concentração foi boa ou não, é analisar o hiato de produtividade entre os líderes e os seguidores. Okay?
Então, o que encontramos no setor das indústrias tradicionais? Primeiro, houve uma redução, não, do hiato tecnológico. Não foi possível colocar aqui todos os nossos gráficos, mas, de facto, isto foi fundamentalmente porque os seguidores, o crescimento da produtividade dos seguidores foi maior do que do caso dos líderes, não? E fecharam o hiato. No entanto, a partir de 1998, 99, há um aumento na dispersão tecnológica, no hiato de produtividade entre líderes e seguidores. No caso do setor TIC, das indústrias emergentes, aqui, de facto, até 2002, 2003, há um aumento do hiato, e, de facto, há um aumento porque houve um aumento do crescimento da produtividade dos líderes, o qual também está em linha com o que nós esperaríamos no setor emergente, que estão a lutar pela liderança da indústria. No entanto, a partir de 2006, mais ou menos uma redução do hiato. Agora, em Portugal, o setor no TIC representa 80% do total da economia. Portanto, este é o efeito dominante. Então, nós encontramos um aumento do hiato tecnológico entre líderes e seguidores. E isto, se nós olhamos para os estudos dos Estados Unidos, em outros estudos da Europa, também encontramos um aumento desse hiato tecnológico. Então, os economistas que fazem estes estudos concluem que, portanto, uma boa concentração, porque os líderes estão a se afastar mais dos seguidores em termos tecnológicos. No entanto, o que nós sugerimos que esta medida é insuficiente para analisar se a concentração é eficiente ou não. Por quê? Porque o hiato tecnológico depende de três forças. Depende do crescimento da produtividade dos líderes, depende do crescimento da produtividade dos seguidores, do processo de catching up, e, fundamentalmente, depende da seleção competitiva. O crescimento da produtividade dos líderes aumenta o hiato, não é? O crescimento da produtividade dos seguidores diminui o hiato. E a seleção competitiva, que faz com que as cotas de mercado sejam reafeitadas desde as empresas de baixa produtividade às empresas de alta produtividade, também deve reduzir o hiato, porque deve aumentar a média industrial, deve produzir a saída das empresas menos eficientes e deveria produzir uma convergência tecnológica também, né? Então, se nós encontramos um aumento do hiato tecnológico, nós, para poder concluir que se trata de uma concorrência schumpeteriana, deveríamos encontrar, portanto, também um aumento da taxa de crescimento da produtividade dos líderes. No entanto, observamos o oposto. Observamos que durante todo o período de análise, no setor tradicional, os líderes cresceram, a produtividade dos líderes cresceu cada vez a uma taxa menor. Se a concentração no setor no TIC tivesse sido eficiente ou schumpeteriana, nós deveríamos observar, ou ter observado, uma convergência tecnológica. E observamos o oposto. Ok? Portanto, isso sugere uma concentração ineficiente. O que não aconteceu no setor das TIC. Aqui vemos claramente, e aqui também o padrão de onda, né? Os líderes aumentaram a produtividade, aumentaram o hiato, e depois, quando temos uma queda na taxa de crescimento da produtividade dos líderes, também temos uma queda no hiato tecnológico. Então, no setor TIC, a evidência sugere que existiria uma concentração do tipo schumpeteriano. Pronto. Tenho pouco tempo, portanto, vou passar um pouquinho rápido estes slides. Estimamos também a probabilidade de sobrevivência das empresas jovens, em função das quebras estruturais. O primeiro que fizemos foi estimar quebras estruturais na dinâmica industrial. Ok? Para fazer isto, aplicamos métodos de estimação de quebras estruturais para datas não conhecidas. Ok? Portanto, nós não estamos a impor uma data, não é? Deixamos que a própria econometria encontre quais são as datas de quebra, não é? Então, com este método encontramos duas quebras estruturais, 1993 e 2003, e depois, com estas duas quebras estruturais, nesta medida-chave da destruição criadora, que é a taxa de reafectação de emprego, aplicamos o mesmo teste, agora para datas conhecidas, no resto das
medidas da dinâmica industrial. E pronto, encontramos que houve estas quebras estruturais. E depois, estimamos qual é o efeito das quebras estruturais na dinâmica industrial na probabilidade de sobrevivência das empresas jovens. Ok? Aqui estou a mostrar os resultados de um modelo de sobrevivência convencional. Ok? No entanto, e o que podemos observar é que com cada quebra estrutural aumentou a probabilidade de saída, este é o hazard rate, a probabilidade de saída das empresas jovens, controlando pelas variáveis da empresa e fatores institucionais, fatores também conjunturais, etc. Só como efeito da quebra estrutural vemos um aumento da probabilidade de saída, okay? O qual também está em linha com as teorias do ciclo de vida industrial, etc. Né? Que a sobrevivência torna-se cada vez mais difícil. Nós também aqui, neste artigo, também aplicamos modelos contrafactuais, não estou a apresentar aqui, porque essencialmente encontramos os mesmos resultados. De facto, nos modelos contrafactuais, o aumento da probabilidade de saída é maior, e a conclusão fundamental é que, à medida, não, que madura o paradigma tecnológico, né, e que uma revolução entra numa fase decrescente, a sobrevivência das empresas jovens é cada vez mais difícil. No entanto, aqui não podemos concluir que isto seja por uma maior prevalência de barreiras comportamentais ou se é só por causa do aumento esperado das barreiras estruturais. Finalmente, a nossa hipótese era que uma maior concentração industrial afeta negativamente a seleção competitiva, a concorrência schumpeteriana. Okay? A própria concentração afeta a eficiência da concorrência. Então, nós, para testar esta hipótese, partimos desta equação que, dentro da economia evolucionista, é bem conhecida, que é o replicador dinâmico. Essencialmente, aqui temos esta variável, é o crescimento da quota de mercado. Portanto, esta equação sugere que, condicionado à quota de mercado inicial, o crescimento da quota de mercado depende positivamente da produtividade relativa das empresas. Portanto, esta é a produtividade média da indústria e esta é a produtividade da empresa. Então, quanto mais acima da média estejam as empresas, mais rápido vai aumentar a sua quota de mercado. E o contrário para as empresas que estejam embaixo da média da indústria. O que nós propomos, fazemos uma extensão desta equação, incluímos primeiro um termo de interseção. Essencialmente, o que está a dizer este termo é que o próprio crescimento da quota de mercado depende de outras variáveis estruturais do setor. Okay? Primeiro, nestes termos, temos variáveis estruturais, essencialmente são dummies da indústria, mas que são efeitos fixos ao longo do tempo, portanto, podemos presumir que são características idiosincráticas das indústrias relacionadas com a sua tecnologia e a sua procura. Este é um termo do ciclo de negócio. Evidentemente, se estamos numa fase, um ciclo positivo, se calhar o crescimento pode ser maior das cotas de mercado, pode ser menor. No entanto, a parte-chave é esta segunda equação. Este termo lambda era o termo de seleção. Não é? Este termo de seleção. Nós dissemos, primeiro, que não é exógeno e varia com o tempo. Então, este lambda sub zero seria o termo convencional da seleção do mercado. Ok? No entanto, nós dissemos que esta seleção também depende da concentração do mercado, do nível de concentração do mercado, e do efeito das quebras estruturais, ok? Ou da maturidade, não é? do paradigma tecnológico sobre a concentração de mercado. E nós dissemos que a concentração de mercado afeta negativamente a seleção, sobretudo numa fase decrescente, não, da revolução tecnológica. É a nossa principal hipótese, usando esses indicadores das quebras estruturais na dinâmica industrial. Pronto. Depois juntamos tudo na equação. Também para isolar, a ideia deste indicador das quebras estruturais é isolar os choques tecnológicos. Portanto, para isolar os choques tecnológicos, incluímos outras variáveis de controle, além do ciclo de negócio, também incluímos a taxa de crescimento anual da população e também incluímos um indicador, uma medida composta da intervenção governamental, em termos da proteção, no índice de proteção do emprego,
a proporção das receitas fiscais e da despesa pública no total do PIB e o grau de abertura comercial. Okay? De tal forma que no nosso indicador tentamos isolar só as mudanças estruturais em termos tecnológicos. E pronto. Nesta equação, o mais provável é que exista um viés de seleção, okay? Porque se temos quebras estruturais no paradigma tecnológico e existe uma queda na taxa esperada do lucro e no retorno da inovação, pronto, é provável que, à medida que um paradigma entre na sua fase de maturidade, as novas empresas tenham menos incentivos para entrar, porque o lucro esperado seja menor. Portanto, poderia existir um viés de seleção. Pronto, aqui aplicamos uma técnica econométrica de efeitos de tratamento endógeno e encontramos estes resultados. Não é? Então, primeiro, como em todos os estudos, a produtividade relativa tem um efeito positivo sobre o crescimento da quota de mercado. Observamos que, quanto maior é a concentração industrial, menor é a taxa promédio de crescimento da quota de mercado. Portanto, quanto maior é a concentração das indústrias, existe uma tendência a uma estabilização das quotas de mercado. Ok? Também observamos que, depois de cada quebra estrutural, também é menor, não? A média da taxa de crescimento da quota de mercado, o qual também sugere esta estabilização das quotas de mercado só como resultado da evolução do paradigma tecnológico. E, fundamentalmente, com os nossos modelos de efeito de tratamento endógeno, observamos qual é o efeito da concentração industrial no eixo horizontal sobre a seleção do mercado, o nosso parâmetro lambda, ok? Que era a relação entre produtividade e crescimento da quota de mercado, antes da primeira quebra estrutural, depois da primeira quebra estrutural, antes da primeira quebra estrutural, depois da segunda quebra estrutural. E em linha com as nossas hipóteses, observamos que quanto maior é a concentração das indústrias, mais fraca é a seleção competitiva. Sobretudo na fase de declínio de uma determinada onda, depois de cada quebra estrutural, que era a nossa hipótese. Um resultado que foi não esperado é que, de fato, antes das quebras estruturais, o efeito é positivo. Quanto maior é a concentração, maior é a seleção. Isto talvez pode ser explicado porque no início temos uma maior concorrência por ser o líder do mercado, não é? E pode ser que a própria concentração continue a incentivar a concorrência. Mas, quando entramos numa fase de maturidade do paradigma, o efeito da concentração é negativo. E isto cria uma espécie de paradoxo, ok? Porque a concentração de mercado é o resultado natural do processo de concorrência schumpeteriana. Mas esta concentração depois resulta numa seleção mais fraca. Pronto. Eu acho que as conclusões já foram ditas. Só gostava de fechar esta apresentação e peço mais uma vez desculpas pela extensão no tempo. Algumas perguntas que estão em aberto da nossa perspectiva. Né? Primeiro, e de fato nós estamos a trabalhar agora num projeto de investigação ao redor destas perguntas. Primeiro, o que influencia o surgimento das novas revoluções tecnológicas? Okay? Por exemplo, qual é a relação entre as revoluções científicas e as revoluções tecnológicas? Há alguns autores que sugerem que a estagnação da física explica a estagnação da tecnologia. Okay? Desde os anos 70, na física, não conseguem conciliar a teoria da gravidade com a mecânica quântica. Não? E esta estagnação da física poderia, não, explicar também a estagnação, não, da tecnologia. De fato, a última revolução tecnológica foi possível graças aos avanços na mecânica quântica, não é? Outra pergunta que temos é: de que forma esta concentração não schumpeteriana e o aumento dos investimentos não produtivos, que pareceria ser uma característica de uma fase de declínio da onda? Por exemplo, ontem o professor Célio mostrou também umas estatísticas do aumento dos ativos intangíveis, não? Na economia mundial, perdão, dos ativos financeiros, da quota dos ativos financeiros, também a partir do 2000, o qual também estaria em linha com o que nós estamos aqui a sugerir.
Então, como este aumento do rentismo, um aumento do investimento não produtivo, pode impedir a plena exploração do paradigma tecnológico. Porque, de alguma maneira, está a impedir também a difusão da tecnologia. Se temos um aumento do investimento não produtivo e uma redução do investimento produtivo, também estamos a impedir a difusão tecnológica. E também como isto poderia atrasar o surgimento de um novo paradigma tecnológico. E, por exemplo, aqui também é importante juntar esta evidência com o livro da economista Cecília Ricap, que fala do capitalismo intelectual monopólico, e, essencialmente, o que ela mostra com muita evidência é que as Big Tech estão a controlar o processo de criação de conhecimento, estão a controlar, a financiar o que se pode inovar e o que não se pode inovar. Como isto afeta o próprio aproveitamento de um determinado paradigma e o surgimento de um novo paradigma existindo, pode retrasar, afeta ou não? Outra pergunta que para nós é fundamental é como esta alteração no investimento, entre investimento produtivo e não produtivo, afeta o equilíbrio no mercado do trabalho. Ok? Então, nós aqui poderíamos observar um maior exército de reserva, o que nós esperaríamos, é na fase de declínio de uma onda. Porque se aumentam os investimentos não produtivos, ok, vai ser maior o desequilíbrio no mercado de trabalho. Okay? E isto poderia explicar também a expansão do trabalho precário em todo o mundo. E os trabalhadores não têm outra alternativa além do que aceitar as condições, mesmo que sejam muito ruins. Por quê? Porque pode ser que durante uma fase recessiva de uma onda seja maior o exército de reserva. Ok? E o que nós aqui também achamos é que não devemos analisar o mercado de trabalho, isto se calhar em linha com algumas teorias neoclássicas, mas deixando cair o pressuposto do pleno emprego, é que resulta importante dividir os trabalhadores dependendo do grau de substituição que existe entre tecnologia e trabalho. E, finalmente, uma pergunta que parece fundamental é de que maneira as revoluções tecnológicas amplificam ou reduzem as diferenças tecnológicas entre países. Então, por um lado, os países que estão por fora, que estão na periferia, teriam uma vantagem. O custo de oportunidade de adotar essas novas tecnologias seria menor. As outras, para adotar as novas tecnologias, deveriam tirar as tecnologias antigas. Mas, ao mesmo tempo, se não existem as capacidades absortivas nestes países, pode ser que um surgimento, uma revolução tecnológica, de facto, termine amplificando as diferenças entre países. E aqui é fundamental esta pergunta para entender também a importância das instituições e das regulações, etc., e da participação do governo e demais. Pronto, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, peço desculpa pelo tempo. Obrigado.